prazer de ter aqui conosco o professor Vanderlei Banhato, que era da USP de São Carlos, professor titular da USP de São Carlos. Ele fez sua graduação em São Carlos, depois o seu doutoramento no MIT, terminando em 87, e desde então ele tem estado em São Carlos. Ele é uma das lideranças aqui no nosso país, em várias áreas, tá certo? Desde física médica, física atômica, ótica, e o que ele vai estar falando hoje para a gente vai ser sobre medidas grandezas físicas. Obrigado. Bom, queria agradecer ao Oscar, e deixa eu dizer que o Oscar é um grande amigo meu, aliás, eu sou admirador dele, né? Eu acho que é por isso que ele me contou. E quando ele contou, ele fez o favor de dar o título. Então ele falou: olha, Vanderlei, você tem que vir aqui em São Paulo e você tem que falar sobre medindo o mundo. Eu falei: pô, medindo o mundo? Com que instrumento? Será que eu vou usar? Aí eu falei: que não, porque ele não faz assim, medindo as grandezas físicas do mundo. Ele falou: é isso aí mesmo. Então o título é de autoria do Oscar. Certo? E eu fiquei pensando, falei: pô, medindo as grandezas físicas do mundo. Na verdade, tudo que a gente sabe são coisas que a gente mede, né? Às vezes a gente até não toma nota, mas mediu, né? Mediu, olhou para mediu. Você gravou alguma informação, fez ali uma espécie de medida. Tudo que a gente sabe em ciência vem de medida. E é muita coisa, né? Já imaginou? Se eu for falar tudo que a gente mede, não daria. Só aqui, no laboratório do Paulo, ele faz provavelmente uma centena de medidas por dia, quando não faz mais. Então, é muita coisa que a gente mede. Então, aí eu lembrei aquela história do aluno que a professora pediu, ela entrou numa classe. Eu pensei que fosse dos alunos iniciantes, assim, eu recebi um e-mail. Está começando a graduação de novo? Então aí eu lembrei daquela aula, teve uma aula, famosa aula, que a professora pegou a classe e falou assim: olha, vocês têm que estudar 15 animais. E eu vou fazer um sorteio. Você tem que explicar bem o animal que eu vou escolher. E aí então, o Joãozinho, que sempre fala de história, pegou e estudou a cobra. Estudou tudo da cobra. Sabia a cobra de ponta cabeça, mas não sabia mais nada do resto. Aí ele foi para a sala apostando na sorte, né? Quem sabe a professora não sorteia a cobra? E a professora sorteou o elefante. Aí o Joãozinho começou, né? O elefante, professor, é um animal muito formoso. Tem grandes orelhas, grandes patas, um grande corpo e tem uma tromba bem longa. Parece uma cobra. E por falar em cobra, aí ele decorreu só da cobra. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês de medidas, de unidades, de dimensão. Às vezes os alunos eles se confundem um pouco com unidades e dimensão, né? Então, o metro, ele é unidade, ele é dimensão. Quando a gente muda da cinemática para a dinâmica, aumentou a dimensão, diminuiu, manteve as unidades. Falar um pouquinho bem rápido, mas vou me ater a uma coisa que é uma medida fundamental para todo mundo que faz ciência ou que não faz ciência, que é o tempo. O tempo, sem dúvida, é a grandeza que a gente quer medir com a maior precisão. Não só porque o conhecimento das outras medidas depende da medida precisa do tempo, mas a medida precisa do tempo é que levou a ciência a evoluir, né? Cada vez que a gente consegue medir o tempo com uma precisão maior, a gente consegue entender melhor uma série de coisas. Às vezes a gente nem sabe que está associado ao tempo, mas está. Então, eu vou começar com o elefante, mas a maior parte da aula vai ser da cobra. Certo? E a cobra é o tempo. E como eu faço sempre, eu faço uma pequena apresentação para você saber quem está te falando, né? Eu sou de São Carlos e eu lá em São Carlos nós temos um centro, que é um programa da FAPESP, é um programa chamado CEPID. CEPID é um programa de pesquisa, inovação e difusão.
Então, nós juramos para a FAPESP que iríamos fazer em pé de igualdade pesquisa, inovação e difusão. E temos tentado fazer isso. E o nosso centro em São Carlos, ele tem algumas ramificações. Então, é pesquisa, inovação e difusão. E em pesquisa, nós concentramos as nossas atividades na parte de física atômica. Essa é a parte que eu me dedico mais. A parte de ótica de materiais, tanto materiais orgânicos e inorgânicos, ótica linear e não linear, desenvolvimento de novos materiais, essa é uma parte tradicional. Temos a parte de biofotônica. Nessa parte de biofotônica a gente desenvolve novos aplicativos e também tentar entender alguma coisa básica da interação da luz com as moléculas biológicas. E tem a parte de espectroscopia de sólidos. E nessa parte de biofotônica a gente fez uma opção. Campinas, que era uma outra parte do nosso centro, o Brito era o meu parceiro, aí ele virou meu patrão, aí nós fizemos uma sociedade. Né? Aí tem o centro de Campinas e o centro de São Carlos. E o Brito fez a opção pela parte de comunicações. Nós fizemos uma parte de parcerias com as áreas da saúde, no intuito de levar a tecnologia para a saúde. E temos a parte de inovação. Hoje, pelo menos 40% dos recursos vem de empresas. Isso equivale mais ou menos a 800 a 1 milhão de reais por ano. As empresas estão financiando determinados desenvolvimentos. E a parte de difusão, aí nós temos um pouco de cada coisa. Temos até uma televisão local, canal a cabo, e hoje a gente consegue colocar de 8 a 10 horas por dia no ar, inclusive o curso básico de física, palestras, tudo isso vai ao ar, e uma série de outras atividades de difusão, sempre visando completar a educação científica das pessoas, crianças, jovens, adultos e velhos, e também dar o valor adequado à ciência, né? Se é possível fazer isso. Então eu vou basicamente mostrar os laboratórios que eu estou associado. Nós temos hoje trabalhando em São Carlos mais ou menos de 70 a 100 pessoas, e os meus laboratórios tem um elenco muito grande, então não vou listar todo mundo. Em cada laboratório, relógio atômico tem um grupo de pessoas, colisões atômicas tem um grupo, biofotônica voltada para câncer, detecção e tratamento tem um grupo, e assim vai. Então nós temos, o Paulo reconhece algumas pessoas aqui, ele é familiar, a AIDA, etc. Tem vários laboratórios. Esse é um laboratório de física atômica, onde a gente faz, ou tenta fazer, estudo da matéria do estado quântico, né? Mecânica quântica que a gente aprende, que vocês, a maioria de vocês pelo menos, vão aprender ao longo do curso. Hoje ela tem manifestações macroscópicas extremamente interessantes, e a matéria quântica macroscópica ainda está na sua infância. A gente não sabe os segredos que tem ali, embora a gente acha que sabe, não sabemos. Daqui a pouco alguém vai descobrir alguma coisa bastante revolucionária, a gente acredita. Sempre foi assim. Né? Então, a gente tem trabalhado nisso. Eu sei que aqui em São Paulo existem planos bastante concretos para se fazer esse tipo de experimentos também. Se é que já não estão fazendo, mas o seu colaborador já está fazendo algo nessa direção. Bem, a gente estuda colisões atômicas, que basicamente produzimos átomos lentos. Com átomos lentos você pode assistir aspectos da colisão, do encontro de dois átomos, por exemplo, passos que acontecem durante a formação de uma ligação química, né? A gente sabe que os átomos vêm, formam uma ligação química, mas como que é esse negócio? Como que o elétron descobre que ele é de um átomo, agora é de dois? Não é isso? Então esse tipo de coisa que a gente estuda no regime de frequência, porque eles são lentos, então eu posso avaliar o que está acontecendo com os átomos. O relógio atômico, eu vou passar rápido, eu vou falar mais dele. Toda essa parte de espectroscopia. E existe uma parte muito forte que eu venho fazendo, talvez ela esteja maior do que eu mencionei no início, que é essa parte de pegar luz e tentar manipular moléculas no interior da célula, o bem ou o mal. Né? Então, o mal seria você ir lá e mudar uma célula que ela vira um monstro. O bem é você matar a célula que é monstro.
Isso a gente está fazendo muito bem hoje. Acho que nós somos responsáveis pela implantação da terapia pós-dinâmica no Brasil, com contribuições marcantes, né? E hoje você vê na televisão centros abrindo, já são várias empresas que fabricam equipamentos, medicamentos na área de tratamento de câncer com essa modalidade, que é uma coisa muito importante. Tem a parte de odontologia, que a gente faz também. Essa é a parte de diagnóstico de tumores, com fluorescência óptica, equipamentos oftalmológicos. Nós atuamos hoje em 3 hospitais de câncer, com laboratórios avançados, localizados, para toda a pesquisa clínica, em cooperação com as escolas de medicina, obviamente. Mas são um exemplo do que essa técnica faz. Ela consegue eliminar o tumor em horas, uma seletividade de matar células tumorais muito grande, mas eu deveria voltar, eu espero, oportunamente, para falar um pouco sobre isso. Essas são atividades de difusão, e nós temos até um ônibus, né, que ficou aqui na Estação Ciência, passou por aqui, e agora nós estamos desativando e estamos querendo ativar um ônibus, que seria o ônibus Ciência da USP, bancado pelos centros de pesquisa, inclusive da Maiana, que é a nossa correitora. Nós vamos fazer uma unidade móvel de difusão de ciência em conjunto, para poder levar a ciência nos locais onde não tem, né? E tem a parte de cooperação. Hoje em São Carlos nós temos mais ou menos 20 empresas da área de ótica, e elas estão hoje empregando em torno de 600 pessoas, pagando 21 milhões de impostos. Para você ter uma ideia, eu tiro dos cofres do Estado 2,5 milhões de reais por ano. Isso é o que custa o centro hoje para mim, para papel. Mas você adiciona aí mais 1 milhão que vem assim. Mas se você faz a per capita, não é extremamente vantajoso. Então isso é o que nós temos lá hoje. E vou começar a falar um pouco mais de medidas, né? Todo mundo está toda hora medindo, eu já comecei dizendo, né? O fato de você estar olhando, dimensionando coisas na sua cabeça, de alguma forma você está medindo. E quem não mede fica para trás. É assim. Você tem que saber medir e tem que saber medir bem. Porque essa é a forma das coisas evoluírem. E existem vários aspectos, como que a ciência vem evoluindo, né? Porque todo mundo está interessado em medir alguma coisa. Se não está interessado em medir, está interessado no valor de quem mediu. Porque é assim que você, quando a gente faz uma medida de alguma coisa, de um fenômeno físico ou de qualquer fenômeno, é uma pergunta que a gente faz para a natureza, né? Quando uma pessoa simplesmente cria uma teoria, do nada, sem perguntar nada para ninguém, ela fez uma pergunta para si mesma. E ela então teve uma resposta. Mas quando a gente faz uma medida de algo natural do mundo, a gente foi lá e questionou a natureza. Às vezes a gente não gosta da resposta, né, Paulo? Às vezes a resposta não é aquilo que você esperava. Aí você tenta botar coisas aqui, né? Mas aquela é a verdade. Então a habilidade de medir bem as coisas é a habilidade de interpretar as respostas que a natureza dá. Porque às vezes eu me engano. Às vezes eu quero medir, quero a resposta, mas não tenho ouvidos para ela. Não sei como olhar direitinho aquilo. Então ela me dá uma resposta que eu sou incapaz de interpretar, de olhar. Às vezes nem sei ver. Vou medir uma certa estrutura no núcleo atômico. Se eu não tiver um instrumento adequado, eu não sou capaz de fazer essa medida. E às vezes eu leio a coisa errada. Acontece muito, todo dia. A gente lê as coisas erradas. Então, medir as grandezas físicas é algo extremamente importante. E a busca da evolução do homem, ela é baseada em medidas. Se a gente tivesse que definir o que a ciência faz, o que a gente quer fazer, nós sempre queremos fazer isso aí. Nós queremos tentar entender o micromundo, que a gente enxerga muito mal, o macromundo, que também a gente não enxerga muito bem, e conectar o que é muito pequenininho com o que é muito grande com a nossa dimensão. É isso que a gente faz todo o tempo. Como a existência de coisas que eu não enxergo faz o mundo ser como ele é. É assim que nasce a atomística, é assim que nasce todo o resto. Isso tudo vem de medida. Ninguém vai entender o micromundo sem fazer uma medida dele.
e nem o macro mundo sem fazer uma medida dele. Né? Então, toda hora nós estamos fazendo medidas, observações, correlacionando, medindo distância das coisas, e a história está cheia disso, e como essas medidas são realizadas, né? E tanto no macro mundo, eu acabei de mostrar aí uma luneta para representar isso tudo, mas a gente pensa que a luneta é a única maneira de se ver o macro mundo. Hoje o pessoal tem os raios, telescópios, que veem um tipo de luz que não é sensível a nós, não é luz visível, né? Eles veem micro-ondas, eles veem radiofrequência, eles veem comprimentos de onda ou cores completamente não sensíveis ao olho humano. E no micro-mundo a mesma coisa. Às vezes a gente não usa só um microscópio aqui para representar o micro-mundo, mas às vezes nós estamos interessados em ver coisas indiretas, ver lá a estrutura do núcleo, ver como o átomo está. O átomo é feito de núcleo e elétron, mas existe 1 milhão de outras coisas no intermédio que faz o átomo ter as propriedades que tem. É como que esses elétrons nesse núcleo estão lá. E essas medidas que a gente faz, então eu não sei se eu estou decepcionando, mas para mim, medir o mundo é tentar entender, através das medidas, seja no micro ou no macro, como é o mundo, né, atualmente. Embora eu vou dar alguns exemplos para não decepcionar o Oscar. Então eu vou lembrar os gregos medindo o raio de curvatura da Terra, e é uma medida do mundo mesmo. Medir o raio, assim por isso. Muito bem. Então a gente está sempre querendo medir. E quando a gente mede alguma coisa, você tem que saber expressar essas coisas. Né? Então, se eu falar assim, não, o Paulo mede 1 Paulo. Isso é uma coisa muito imprecisa. Quanto vale 1 Paulo? Eu tenho que definir. E primeiro se usava o pé do rei, o polegar da rainha, aquelas coisas todas que eram medidas muito imprecisas. Então nós criamos unidades, nós criamos maneiras de representar as medidas. E normalmente nós temos conjuntos de grandezas que a gente quer medir. A gente faltou uma flechinha aqui. E aqui você tem que botar uma flecha aqui. Se eu não conectar aqui o Newton com o Joule aqui, eu não vou conseguir explicar. Faltou na hora de montar uma flechinha. Então nós temos grandezas que são importantes de serem determinadas, e às vezes manter e determinar com precisão essas grandezas já é um desafio enorme. Parece simples, você tem 1 quilo, né? Mas eu quero que o meu quilo seja igual ao quilo dele, seja igual ao quilo de qualquer pessoa na superfície da Terra, não é tão fácil. Então, normalmente a gente define as unidades aqui em unidades, vamos dizer, básicas e unidades derivadas. Isso é uma coisa que a gente faz. Né? E claro que comprimento e tempo, o que eu quero mostrar aqui é que o tempo é fundamental. Mas quando a gente começa a fazer mecânica 1, a gente aprende cinemática, não é isso? Então primeiro tem aquele blá blá blá, de ordem de grandeza, e um pouquinho de cálculo, né? Aí depois vem cinemática. Cinemática precisa medir comprimento e tempo. Então eu tenho 2 dimensões no meu problema, comprimento e tempo. E eu tenho que, para representar qualquer movimento, saber medir bem comprimento e tempo. Aí depois vem a dinâmica. 2 meses depois, aí entra mais uma dimensão, que é a massa. Então, para medir bem a dinâmica, eu preciso de 3. Preciso saber medir bem comprimento, preciso saber medir bem massa, preciso saber medir bem tempo. E aí, à medida que você evolui, vem um monte de outras coisas. Aí entra a corrente elétrica. Essa é uma medida básica. Porque é através da corrente elétrica que eu defino um monte de outras coisas. Vocês sabem o que é o Coulomb? Aí ela vai aprender no 2º ano. O Coulomb é a quantidade de carga que uma corrente padrão de 1 ampere passa numa seção de choque, numa seção transversal de um certo condutor, durante 1 segundo. Então, para ser capaz de medir o Coulomb, eu tenho que saber medir tempo. Não tem? Assumindo que eu sou capaz de medir bem corrente. E aí vem todas as outras. Aqui tem um triângulo interessante, porque aqui começa a entrar um pouco da mecânica quântica, que aí você tem que ir lá para o 4º ano para aprender, porque é onde entra certos efeitos quânticos que nos ajudaram a medir determinadas grandezas, né? Como é o caso do Volt, como é o caso da resistência do homem.
essas grandezas hoje, elas são melhores definidas através de efeitos quânticos, como é o caso do efeito Hall quântico. Vocês se lembram do efeito Hall? Ainda não aprenderam, mas vão aprender. E quando eu passo uma corrente em um determinado material, na presença de um campo elétrico aparece uma voltagem. Esse é o efeito Hall. É um efeito do campo elétrico sobre as cargas em movimento. E, não muito tempo atrás, a pessoa descobriu que ali tinha um efeito quântico importante, que quando eu defino uma resistência, porque toda vez que eu tenho voltagem e tenho corrente, eu posso imaginar uma resistência, uma razão dela, não é isso? E essa é a chamada resistência Hall. E alguém descobriu que essa resistência Hall, que é a definição do Ohm, tinha muito a ver com essa constante de Planck e com a carga do elétron, dava pulos dessa forma. Então, por que não definir o Ohm já conjugado com essas constantes, que de alguma maneira são muito bem definidas? E como medir essas constantes? Tem que usar o tempo. A espectroscopia, frequência, com alta precisão, me permite medir o H com uma precisão muito grande. Tem uma coisa é o Volt. O Volt, se você tiver o efeito Josephson, você é capaz. Esse é outro efeito que você vai aprender no quarto ano. Ou não, seria no primeiro quarto ano. Você vai aprender quando ele tem supercondutores e tem lá um material isolante. Em determinadas condições, você simplesmente aplica uma voltagem, aplica uma tensão, aparece lá uma voltagem oscilante, aparece uma radiofrequência como resultado disso. Ou você joga uma radiofrequência, aparece uma voltagem. E esse efeito acaba revelando a relação de voltagem e frequência, acaba revelando também uma quantidade fundamental que é a carga do elétron e a constante de Planck. Aí vem outras, o Faraday. Vocês sabem a definição de Faraday. Todo mundo aprende que capacitor é Faraday, né? Qual que é a definição de um Faraday? Qual que é a definição do Faraday? Faraday. Na verdade é Faraday. Qual que é a definição? É melhor que o professor Pisa na audiência. Eu vou dizer. O Faraday é definido como sendo, se você passar uma corrente, você tem um capacitor. Se você passar uma corrente de 1 ampere, a voltagem vai aumentar 1 volt por segundo quando a capacitância for 1 farad. Então eu preciso de tempo, porque eu preciso medir o aumento da voltagem e preciso também medir a corrente que estava lá em cima. Então, e aqui tem outras que eu não vou entrar em detalhes, a temperatura, né? Existem outras aqui, inclusive essa aqui de baixo, que é a medida do mol, o número de Avogadro, praticamente, que é uma... Eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. Então, para a gente medir as grandezas do mundo, a gente tem aqui uma tecnologia bastante avançada, necessária, para que a gente meça com precisão, porque senão a gente se confunde todo. Então eu vou agora passar a fazer algumas medidas. E eu coloquei aqui uma transparência dizendo que, na verdade, a capacidade de medir bem é que determina o progresso científico e tecnológico. E eu tenho um exemplo aqui, que é um exemplo interessante, que é na área de física atômica, e o pessoal foi lá e mediu o átomo. Isso a gente aprende no colégio, tem o átomo de Bohr, tem as linhas espectrais, lembra disso? E aí então o pessoal falou, ó, vai nascer a mecânica quântica porque é a forma de explicar essa estrutura. Aí eles foram olhar essas linhas com uma precisão um pouco maior. E viram que, pô, mas só o átomo de Bohr não explica, precisa mais. Então nasceu a mecânica quântica tradicional, que é mais geral do que o átomo de Bohr. E explicou relativamente bem. Aí o pessoal foi medir um pouco melhor as coisas. E descobriu que tinha efeitos lá. E aquela aproximação, aquela teoria não funcionava. Tinha que melhorar. Aí nasceu a mecânica quântica relativista. Aí eles foram medir mais algumas coisas. Aquela teoria dizia que certas frequências eram iguais, mas não eram. Aí nasceu a eletrodinâmica quântica. E aí eles foram medir ainda melhor, e aí nasceu a cromodinâmica quântica. E aí continua nascendo, a gente não sabe até onde para. Porque a nossa habilidade de medir cada vez melhor, com maior precisão as coisas, é a que faz essa coisa caminhar.
Então, medida, qualquer grandeza do mundo, feita bem, é o que determina esse progresso todo. E aí tem outras, muitas, né, situações onde a gente acaba mostrando que medindo bem as coisas é que determina a evolução e que determina os novos conhecimentos que a gente vai adquirir. Bom, eu falei para vocês muitas grandezas que a gente tem que saber medir bem, mas sem dúvida distância e tempo são aquelas mais importantes, e é bom a gente ter uma ideia, quando a gente mede distância, qual é a escala das medidas dependendo do fenômeno que a gente está olhando. Então aqui eu coloquei medida de distância, e isso aqui está em metros, e aqui está a ordem. Se eu quiser medir, por exemplo, alguma coisa da ordem 10 a menos 15 metros, eu estou lá dentro do núcleo, na física nuclear. Se é 10 a menos 10, esse é o tamanho típico do átomo. Se é 10 a menos 5, em geral são os micro-organismos. Se é 1, essa é normalmente a dimensão do homem. E assim vai. Se eu falar em 10 a 5, ou da ordem aqui, né? Alguns fatores, eu tenho o tamanho da Terra, a distância da Terra ao Sol, um ano-luz. Aí eu tenho a galáxia, dimensão da galáxia. E aí eu tenho a dimensão do universo quando eu chegar aqui, nesse número extremo de 10 a 25 metros. Então, se eu for observar a natureza, imagine que eu vou pegar 1 metro e vou medir 10 a 25, não dá certo. Então a técnica que a gente vai utilizar vai depender de que tipo de escala que for. Para medir o homem aqui, 1 metro até que é muito bom. Já para medir a Terra, 1 metro já não é muito bem. Para medir o tamanho da galáxia, ele é completamente não apropriado. Da mesma forma, para medir o tamanho do núcleo, certamente tem que ter uma metodologia adequada. Mas todas elas normalmente envolvem a medida do tempo. Que eu já vou dizer já, vou definir as unidades. Então, quando a gente fala em tempo, é a mesma coisa. Se eu for medir duração do tempo, que tipo de fenômeno eu estou me referindo? Então, se eu tiver em 10 a menos 25 segundos, eu estou falando aqui dos primórdios do universo, dos momentos mais iniciais. Se eu estou falando em 10 a menos 20, eu estou falando em oscilações nucleares. Se eu estou falando em 10 a menos 15 segundos, eu estou falando em oscilações atômicas. Oscilações atômicas a gente vai ver, essa é a parte que a gente vai ver melhor, que é a parte de corradiação que a gente dá para chacoalhar as nuvens eletrônicas para promover as transições. E aí vai em toda a escala até você chegar aqui em 10 a 20, que em princípio, até que ninguém mude muito os números, seria mais ou menos a idade que se acredita que o universo tem. Novamente, dependendo do que eu vou medir, eu preciso ter os métodos adequados. Bom, aqui eu peguei alguns exemplos para deixar o Oscar feliz, mas você encontra em qualquer livro de mecânica, por exemplo, o livro do professor Moisés, que são aquelas medidas típicas do mundo. Né? E há muito tempo atrás, o pessoal lá na Grécia já tinha medido, por exemplo, o raio da Terra. Ele parece que eles esqueceram depois, esqueceram que a Terra é redonda, alguém já tinha medido o raio, o longo tem que vir, aquelas histórias todas que a gente escuta. Mas como que eles mediam lá o raio da Terra? Pegavam uma região, uma época do ano, onde o Sol está incidindo perpendicular, pegavam 2 cidades, colocavam 2 hastes perfeitamente verticais. Aqui não tinha sombra, porque incidia, eles iam uma certa distância, tinha uma sombra, então eles eram capazes de medir o ângulo. Através do ângulo, você é capaz de estimar, você conhece esse ângulo, sabe qual é a distância entre as cidades, evidentemente, uma geometria simples, que revela qual é o raio da Terra. Então, medidas foram feitas lá na Grécia Antiga, né? Uma das cidades, aquela Alexandria, né? A outra eu não me lembro bem qual que era. E faz muito tempo. Depois que ela mudou de nome algumas vezes, cidades mudavam de nome, mudaram ao longo da história. Então, quer dizer, sempre o homem estava preocupado em medir tudo, mas em tudo isso, o átomo sempre teve um papel muito fundamental. E as medidas envolvendo o átomo, elas até hoje são aquelas que acabam
promovendo determinado progresso científico e tecnológico. Se a gente não conhecesse muito bem o átomo, não tivesse medido ele muito precisamente, provavelmente você não poderia estar fazendo uma ressonância magnética ali no Albert Einstein, se você precisar, ou no Hospital Universitário que tem aqui agora, e em qualquer outro local. Então o conhecimento do átomo sempre foi fundamental para causar a evolução. E ele tem várias razões pelas quais a gente quer medir cada vez melhor o átomo, quer entender cada vez melhor. E essa preocupação não é de agora, evidentemente ela é muito antiga. Isso aqui também a gente aprende no colégio. E a ideia de átomo é uma ideia muito antiga. Mas a primeira grande contribuição foi alguém que conseguiu estimar o tamanho. E aquela história de que o átomo é a menor unidade, ele é indivisível, tudo isso, ela é muito poética até que a gente chega no ponto de dizer, mas quanto é o tamanho do átomo? E o tamanho do átomo, ele foi avaliado pela primeira vez por esse senhor aqui, baseado na condensação. Ele foi capaz de chegar que um átomo tem a dimensão da ordem de 10 a menos 10 metros. Chegou e disse, ó, é dessa ordem. E evidentemente a gente aprende e sabe que é o número de Avogadro que nos dá uma dimensão muito realista, uma medida muito interessante da conexão do micromundo com o macromundo. E o Avogadro, como que ele mediu isso? Será que ele foi lá contar átomos que tinham lá em 1 grama de hidrogênio? Não. Ele foi esperto. Ele falou, bem, na verdade tenho que achar alguma coisa que se comporte como átomo, mas que é grande o suficiente para eu poder medir. Ele trabalhou com partículas de poeira, fez uma suspensão, e quando você coloca em solução, devido à ação da gravidade, né, quando a gente coloca pó de giz no copo, você vê que cria um perfil de concentração devido à ação da gravidade. E ali tem uma distribuição, porque as moléculas do líquido interagindo com as moléculas de partícula criam o equivalente a um gás. Então, o mesmo comportamento que você tem na atmosfera, do gás atmosférico que você tem, e se você, lá no segundo ano, fizer a continha, você vai ver que esse perfil de densidade permite você tirar o número de Avogadro. O conceito de mol já vinha da química, então você acaba tendo uma conexão de tamanho e de massa do mundo microscópico e do mundo macroscópico. Então, esse número aqui foi um número extremamente importante de ser medido, eu acho. E outros que vieram muitos que a gente aprende, não só saber o tamanho do átomo, mas o que ele é feito passou a ser importante. Aí vem toda a descoberta do elétron, do núcleo, do Rutherford, né? E como que essas coisas todas se conectavam. Essa aqui é a medida quando foi descoberto o elétron. Se mediu a relação da massa, da carga pela massa no experimento de Thomson. E esse experimento de Thomson, ele utiliza a ação de campos elétricos e magnéticos para defletir. Então você tem forças que vão depender da massa e vão depender da carga. Combinando isso, você consegue ter uma dimensão interessante sobre um valor interessante sobre a relação da carga pela massa do elétron. Então essa também foi já uma medida importante no mundo subatômico. Uma vez que você sabe essa relação, e aí vem um outro experimento importante, que é determinar a carga do elétron, e quem fez isso foi o Miller. Ele não conseguiu isolar um elétron, mas se o elétron é a carga base, tudo tem que ser um múltiplo dele, ele foi lá e começou a medir carga de partículas, carregava e media, e viu que tudo era um múltiplo de um valor elementar, foi assim que ele mediu a carga do elétron. Se você tem a carga e o valor da relação carga sobre massa, você acaba tendo a massa do elétron, inclusive. Outra grandeza que é importante é a velocidade da luz. Por que essa grandeza é importante? Porque a maioria das grandezas que a gente vai mencionar depende da velocidade da luz. Hoje o metro é definido como sendo a distância percorrida pela luz no vácuo num tempo de 1 sobre c. Então o c, que é a velocidade da luz, passou a ser definido como tendo aquele valor enorme, quase 300 mil quilômetros por segundo. Né? E ele foi medido de várias maneiras, e uma das maneiras é a maneira de Fizeau, que envolve uma roda dentada, que você joga uma luz
que essa roda está caminhando, então como se eu tivesse um espelho, jogasse um laser na parede e passasse minha mão aqui. Se eu estiver transladando minha mão de tal maneira que a luz passa, quando o meu dedo passou, bate lá, mas quando ela voltar lá e encontrar o começo do outro dedo, então eu não vejo mais luz, né? A luz consegue ir, mas na hora de voltar, ela passa no vão da roda dentada quando vai, mas na hora de voltar ela é bloqueada. E foi assim que o Tissot mediu a velocidade da luz e chegou ao valor bem próximo que tem hoje. E depois ela foi muito melhorada com outras medidas. Eu vou pular essa parte. E vou entrar no tempo. Então, eu passei pelo elefante, agora eu tenho que entrar na tromba. E o tempo é uma medida importante porque, como você viu naquele diagrama, e a minha intenção com aquele diagrama era mostrar que se eu medir bem tempo, eu tenho condição de medir bem quase tudo. Então a gente poderia dizer que a habilidade de medir o tempo, ela é fundamental. Eu não vou medir bem um capacitor se eu não souber medir bem o tempo. Eu não vou medir bem força se eu não medir bem o tempo. Eu não vou medir bem potência, ou watt, se eu não medir bem o tempo. E assim por diante. Então eu vou falar um pouco de tempo. Certo? Então, se a gente for falar em como medir o tempo e como medir o tempo com precisão, esse vai ser a rota que eu quero seguir. Agora, o tempo é importante por várias razões, principalmente porque todo dia de manhã, quando você levanta e olha no espelho, você nota alguma coisa que o tempo está causando. Aqui eu tenho uma sequência de fotografia de um indivíduo francês, ele se fotografou no mesmo local, eu não sei aonde, com o passar do tempo. E é interessante que você nota que tudo ficou igual, menos ele. Então, certamente, para nós, o tempo é importante. E quanto que o tempo é importante, depende da situação. Se eu quiser saber assim, quanto que é importante um minuto? Aí você pergunta para alguém que acabou de perder o ônibus da rodoviária. Certamente ele vai dizer o quanto é importante um minuto. Se você quiser saber quanto é importante um dia, você pergunta para uma pessoa que está lá em Nova York esperando para tomar um avião para chegar em Guarulhos. Se você quiser saber quanto é importante um mês, pergunta para aquela pessoa que teve um filho prematuro por um mês. Então a importância do tempo, da extensão do tempo é uma coisa varia e depende da situação, mas afeta muito a vida das pessoas. Se você quiser saber a importância de 1 milissegundo, vai lá na Olimpíada e vê a diferença do primeiro e do segundo. Foram dezenas de milissegundos. Ou centésimos de segundos. Então, a importância do tempo afeta muito a vida da gente e, portanto, quando a gente fala em tempo, é algo que normalmente a gente presta atenção, porque essa habilidade é importante. E como definir o tempo? Quando a gente fala em tempo, novamente, tempo é a grandeza, é a dimensão. Tem que ter a unidade para a gente falar a mesma linguagem. E a linguagem do tempo é o segundo. Não é o dia, não é o ano, é o segundo. Essa é a linguagem do tempo. E o tempo foi definido de várias maneiras. Até 1967, a definição do segundo era uma definição assim absurda. Ele era 1 dividido por um número enorme da duração do ano no ano de 1900. Quer dizer, um ano que ele já não mediu, mas usava essa definição. E essa é a definição que a gente chama do tempo efêmero. Essa é a definição. Existe o tempo atômico, que é o tempo que hoje a gente, na verdade, adota e conecta ele com o tempo astronômico, com o tempo de fato, que é o tempo que demora para a Terra voltar na mesma posição. Aí a gente é capaz de definir um ano direitinho. Mas a definição hoje, no segundo, a partir de 1967, passou a ser um tempo atômico. Claro, como que o átomo é capaz de revelar um tempo para a gente? Ele tem um reloginho, entendeu? Então, se você sair dessa apresentação entendendo bem como que a gente usa um átomo para medir o tempo, entender a importância que tem a ciência básica em toda a tecnologia, quer dizer, por que você pegou um monte de gente para estudar o átomo, um monte de gente para tentar definir o tempo,
e hoje está presente. Seu computador certamente não poderia funcionar se não fosse medido bem o tempo. E você bateria muito mais nele do que você bate, porque ele não teria como. Quantos megahertz você tem lá e não está bom, você tem que ter mais velocidade. Para isso precisa de medida precisa, você não pode passar mais informação por unidade de tempo do que a sua resolução do tempo. Bom, então, eu sei que o tempo está passando, né? O tempo que eu estou falando é o tempo que está me condenando, está lá. Então eu tenho que acelerar. Mas se a gente for medir tempo com precisão, o que é? Como que é o relógio? Bom, qualquer medida de tempo é de um relógio. E qualquer relógio é um dispositivo capaz de ter um evento periódico que eu posso contar. Então tem um evento periódico e um contador. Qualquer dispositivo capaz de fazer isso é um relógio capaz de medir o tempo. E ao longo da história, esse relógio foi evoluindo. De primeiro você queria medir as estações do ano, que era importante. Qual é a hora que eu planto e qual é a hora que eu colho. O problema era uma questão de sobrevivência, então não precisava muita sofisticação na medida do tempo. Aí depois começou os encontros amorosos, precisava medir com mais precisão. Aí começou a aparecer relógio de água, etc. Né? E aí então foi criando-se vários, desculpe pela cor aqui, ó. Mas o relógio, a maneira de medir o relógio foi evoluindo. Se você notar, ela está intimamente ligada com a evolução da ciência. Tá certo? E quando a gente chega aqui, que é a definição do tempo baseado no átomo, aqui já se conhecia o átomo muito bem e os efeitos que podem nos enganar com relação a usar o átomo para medir o tempo. Então, todos esses relógios você conhece muito bem, são dispositivos da mesma natureza. A humanidade enfrentou um grande problema do tempo nessa época aqui, que é uma época de navegações e tudo isso, onde interessava o tempo. Na época da expansão comercial, tudo isso, interessava. Você tinha que sair no navio, ele não podia errar o caminho e demorar um mês a mais, não era tolerável mais. Então apareceu o chamado problema da longitude, porque as grandes navegações, elas se baseavam na medida do tempo e na observação do céu. Se eu soubesse o instante de tempo e a posição das estrelas, eu sabia exatamente em que longitude eu me encontrava. Então esse era o chamado problema da longitude para a navegação. E o problema era tão grave que o parlamento britânico, em 1700 e alguma coisa, 1715, 14, propôs um prêmio, que é chamado Prêmio da Longitude, para quem fosse capaz de desenvolver um dispositivo medidor de tempo que tolerasse todas as perturbações que tem durante uma navegação. Não poderia ser um relógio de água, não poderia ser um relógio de sol, obviamente, nem de areia. Teria que ser algo que resistisse tudo isso. E esse senhor aqui, né, Harrison, ele aceitou o desafio, gastou a vida inteira dele para construir relógios. Você pode até, quem é um pouco mais velho, lembra dos relógios de bolso, que é o resultado do trabalho do Harrison. E ele ganhou o prêmio, o parlamento não entregou, obviamente, mas parece que aquele livrinho diz que os descendentes dele acabaram recebendo lá um prêmio pela metade e tal. Isso para dizer que até os ingleses enganam. Mas esse foi o primeiro grande desafio. E ele fez os relógios mecânicos que a gente tem. É óbvio que o relógio mecânico passou a ser supérfluo quando apareceu uma nova onda de desenvolvimento tecnológico onde você precisava medir com maior precisão. Aí nasceram dispositivos oscilatórios que são a base de determinadas propriedades, como por exemplo o quartzo. O quartzo é um material que ele tem piezoeletricidade. Então, se ele tem piezoeletricidade, ele muda de tamanho quando se aplica uma voltagem. E ele tem, se você aplicar uma voltagem alternada, ele funciona como se fosse um sistema ressonante. Quando botar a frequência correta, ele vai oscilar na forma máxima. Então, baseado nessas propriedades, nasceram os osciladores de quartzo.
Então o pessoal desenvolveu toda uma indústria para fazer esses relógios de quartzo, tanto é que mais recentemente eles chegaram ao nosso pulso. Estou querendo dizer que o átomo vai chegar daqui a pouco, mas pode até ser. E então eles fizeram esses relógios muito mais precisos, e agora então eu conseguia medir, por exemplo, dividir um segundo em 1 bilhão de partes e medir uma dessas partinhas, que é o que eu preciso para medir determinados fenômenos físicos. Mas, imagina, você vai... O pêndulo, por que o pêndulo não sobrevive muito no meu pulpo? Porque se chove, a madeira absorve um pouquinho e deslata. O ferro, a correntinha, né, tudo interfere. Então, você imagina um relógio de quartzo. Eu tenho que cortar um cristal com o tamanho preciso, nos planos cristalográficos precisos, para que cada cristalzinho seja igualzinho ao outro. Mas isso é difícil. Isso depende do homem. Então, os relógios de quartzo já não eram suficientes, porque chegou num ponto que um e outro não eram perfeitamente iguais quando eu comparava num nível muito preciso, como é o caso de medir efeitos, como eu falei, de uma parte em 10 a 10, que é 1/10 de bilionésimo de segundo. Então aí nasceu o átomo como base de tempo. E nem eu estou conseguindo enxergar aqui direito, mas a partir de 1967, o segundo passa a ser definido com um certo número de oscilações e uma radiação eletromagnética capaz de excitar um determinado nível eletrônico do átomo. Eu vou falar para vocês o que é isso já. Esse número aqui é 9.192.631.777 oscilações do estado hiperfino do átomo de Césio. Então deixa eu explicar o que é isso, para a gente tentar entender. Mas antes, por que alguém quer medir? Eu falei de 1/100º de bilionésimo. Hoje, por exemplo, isso não é suficiente. Hoje, se você quiser ir lá na Flórida e alugar um carro e andar com o sistema GPS, não dá. Medida de tempo de uma parte em 10 a 10 não é suficiente. Você vai errar muito. Tá certo? Então precisa melhorar ainda mais isso. Toda a telecomunicação via satélite não vai funcionar com esse relógio. É preciso melhor ainda do que uma parte em 10 a 10. Então deixa eu fazer uma pequena revisão aqui para vocês. Eu não sei se é meu computador que não está... Aqui a figura está tão bonita, ali está... Talvez seja a luz, mas eles estão... Deixa eu mostrar para vocês por que a gente precisa medir o tempo cada vez com maior precisão. Por exemplo, eu posso ter uma precisão de 1 segundo e 1 dia, se eu for medir coisas desse tipo aqui. Usar o relógio de pulso, radar na polícia rodoviária, aquela frequência que através da variação ele é capaz de determinar a velocidade. Isso tudo precisa de uma precisão. Acho que o pessoal que está com a câmera lá não vai gostar muito. 1 segundo em 1 dia, se forem esses efeitos aqui. 1 milésimo de segundo em 1 dia, significa a sua capacidade de medir 1 segundo em 3 anos, transmissão de rádio e TV. Você não consegue transmitir a TV se não tiver lá um oscilador com uma precisão que é de 1 milionésimo de segundo por dia. Porque se não você tiver isso, a transmissão vai ser toda bagunçada, vai chegar o braço antes da mão, vai ser um horror. Padrões de voltagem, astronomia convencional e sismologia. Mas o problema é que não para por aí. Hoje em dia você quer falar no seu celular. Tem uma frequência, eu tenho que distinguir cada frequência. Hoje em dia se usa a emissão do celular para se localizar. Então eu preciso já de habilidade de medir 1 segundo em 3.000 anos. Aqui já começa a entrar na faixa de uma parte em 10 a 11. Tem que medir 1 segundo em 10 a 11 segundos. Já é o relógio atômico. Aqui, até lá o oscilador de quartzo funcionava bem. Aqui, já tem que ter o relógio atômico. Sistema de telecomunicações, rede de telefonia, sistema de navegação, comunicação codificada, padronização, todo o uso do tempo, dos padrões. A indústria hoje exige um grau de precisão de medida do tempo que
que é dessa ordem aqui. Ou melhor, para poder ter os padrões, para poder fazer a eletrônica que não dá erro, senão seu computador não vai dar certo. Algumas pesquisas espaciais. Quando você começa a chegar aqui em radioastronomia, sistema GPS, todo mundo sabe o que é o sistema GPS. É o sistema de posicionamento global, e também todo mundo sabe como funciona, né? Ele funciona com satélites, e você emite um sinalzinho, o satélite pega esse sinal, mais do que um satélite, portanto tem que ter vários relógios atômicos lá. Ele é capaz de medir a diferença de tempo que o sinal chega em 3 satélites. Por triangulação, ele é capaz de saber precisamente onde você está, se por acaso você souber bem a posição do satélite. Então tem que ter todo um monitoramento do posicionamento da chamada constelação de satélites que tem relógio atômico. Estudos geofísicos, estudos de ondas gravitacionais, padrões internacionais de tempo e frequência, está aqui. Se você quiser ir além, até aqui são os relógios atômicos que estão aí no mercado. A partir daqui já não dá. Tem que ser os relógios baseados em átomos frios, que eu vou tentar falar. Estou vendo que eu sou muito prolixo, eu vou falando. Mas, cadê o Oscar? Até que hora que vai, Oscar? 7 e pouco. 7 e pouco. 7 E nós temos mais 10 minutos, dividido por... Tem que dividir cada segundo, dá uma informação em giga, bytes por segundo, a gente chega lá. Isso aqui é onde estão alguns desafios. Eu queria falar um pouquinho depois sobre a medida das variações temporais das constantes fundamentais. Então, se eu chegar até lá, hoje eu estou fazendo teste para saber se uma unidade, que é o caso da constante de estrutura fina, que depende de várias grandezas, inclusive da carga do elétron, da constante de Planck, da velocidade da luz, se ela está mudando com o tempo. Porque quando foi feito o universo, não existia carga do elétron, nem luz. Então essas grandezas foram formadas. Será que tem ainda algum vestígio de variação, mesmo que muito pequenininho? Existem modelos cosmológicos que dizem que tem. E o pessoal hoje está conseguindo ver, por exemplo, essas grandezas variam com o tempo. E para isso é o que eu chamo aqui a fronteira do conhecimento. Então, botamos aqui uma universidade voando no espaço para dizer que nós estamos atingindo as fronteiras. Aqui é onde está hoje o desafio de medida de tempo. Bom, como que a gente usa o átomo para medir tempo? Você sabe que o átomo, ele na verdade, o elétron lá dentro, ele não pode existir de qualquer maneira, como se fosse um planeta rodando ao redor do Sol. Ele tem determinadas possibilidades de ficar. E o Bohr nos disse que quando o elétron pular de uma órbita possível para outra, ele emite radiação com uma frequência muito bem determinada. Ele emite se ele pular para as órbitas mais externas e absorve se ele pular para as órbitas. E frequência, oscilação eletromagnética, é um processo oscilatório. Então eu pego um átomo, jogo uma radiação. Se eu souber bem esse átomo, eu jogo uma radiação e vejo se ele fez a transição ou não. A gente vai ver mais adiante, vocês vão ver, no curso do Paulo, mecânica quântica, que na verdade não são essas órbitas, na verdade é uma distribuição de carga que toma determinados aspectos diferentes, que a gente chama de orbital, atômico, que caracterizam esses estados. Mas numa linguagem bem simples, é isso que tem que acontecer. Então, só que tem uma vantagem, né? Cada átomo é igualzinho ao outro, aqui na Lua, no Sol, na extremidade do universo, a gente acha que seja. Então, se eu pegar um átomo, ele é um indivíduo igualzinho. Átomo de Césio, ninguém pegou 2 ainda que conta a história anterior dele. Eles são idênticos. Então, se eles são idênticos e precisam de radiação que oscila numa determinada frequência para fazer a transição, então eu pego aqui, vou variando a minha radiação, vou vendo se ele faz a transição, a hora que bateu na transição, eu sei que eu estou na frequência correta. Se eu sei frequência, eu sei tempo. Então a minha capacidade de medir frequência com precisão é exatamente a minha capacidade de medir tempo com precisão. E é assim que a gente usa o átomo. Então o relógio atômico está esquematizado aqui. Eu começo com um oscilador de quartzo. Vou lá, produzo a frequência, que é a frequência
micro-ondas, no caso do átomo de Césio. Hoje já está falando em frequência até na radiação visível, mas aqui é micro-ondas ainda, 9 GHz. Eu jogo sobre ele e pergunto, você fez a transição? Ele vai falar, fiz. Aí eu pergunto de novo, você fez da melhor forma possível? E se eu jogar a radiação um pouco fora daquela frequência, ele faz assim meio, mas não faz muito. A forma otimizada é quando a frequência estiver bem ali mesmo. É todos aqueles dígitos demais. Certo? Aí eu pergunto, fez a transição? Ele fala, fiz. Estava otimizado? Tá. Então meu oscilador aqui está exatamente na frequência 9 milhões, 192 milhões e... Então eu consigo usar o átomo, na verdade, o relógio atômico, usa o átomo como um indivíduo de comparação. Ele joga uma frequência, que é uma radiação eletromagnética, como se fosse luz, né? É uma radiação eletromagnética fora da região visível. E eu pergunto se o átomo fez a transição. Então, eu costumo dizer que o relógio atômico é um oscilador que é o átomo e um outro oscilador que é a radiação, acoplado. E eu tenho que fazer a frequência do meu oscilador variar para chegar exatamente na frequência do átomo. Quando isso acontece, eu sei exatamente a frequência aqui, porque eu conheço muito bem o átomo. Bom, então é assim que a gente faz. Só que o átomo, ele tem 1000 maneiras de nos enganar. Se ele estiver andando, tem o efeito Doppler, não tem? Lembra-se, o efeito Doppler sonoro? Uma coisa se afastando parece um som mais grave. Uma coisa se aproximando parece um som mais agudo. Também funciona pelo átomo. Se ele estiver se afastando, ele vai enxergar a radiação que eu joguei, mas de comprimento de onda maior, ou frequência menor. E aí ele me engana, porque eu acho que se ele estiver andando, eu acho que ele absorveu na forma ótima a frequência errada, que é uma composição dele em si, mais um movimento. Também tem outro efeito. Jogar uma radiação sobre o átomo e perguntar, fazer essa pergunta para ele, precisa de tempo. Não é assim, joguei, aí se o átomo sumiu, não tem como perguntar. Então, eu preciso de tempo para isso. Isso é chamado de tempo de trânsito. E quando eu jogo radiação, se o átomo está andando muito rapidamente, ele não dá muita bola para mim. Ele absorve qualquer coisa, ou ele absorve numa região diferente. Isso chama-se largamento por tempo de trânsito, e também vai me confundir. Mas como vocês sabem que todos os átomos estão em movimento, não está? Ele só para no zero absoluto. Até então ele está se movimentando. Então não tem como a gente escapar disso. Então veio um indivíduo que falou, não, eu tenho uma forma de superar todos esses problemas. Porque isso era um grande limitante de usar o átomo como um elemento de teste, de comparação para definição de frequência. Aí veio o Ramsey e fala, não, mas tem uma maneira de fazer isso. E a maneira de fazer isso é enganar o átomo. Excita um pouquinho aqui e depois excita um pouquinho lá. Se for o mesmo átomo, é como se eu tivesse olhado para ele por um tempo muito longo e eu supero tudo isso. Olhando transversalmente ao seu movimento, a radiação, nem ele sabe que o efeito Doppler em primeira ordem existe, eu minimizo tudo isso. Então essa transparência aqui seria uma visão mais física do que é. Então eu tenho um átomo num estado, quando interage com a radiação, micro-ondas, qualquer tipo de radiação eletromagnética, são campos elétricos e magnéticos. Você pode imaginar essa radiação fazendo uma força sobre essa nuvem eletrônica, e se ela faz da forma correta, ela vai de uma configuração para outra. Aí fez a transição. Se a frequência dela não é correta, ela não faz. Então ela não deforma a nuvem eletrônica, vamos dizer, da forma que precisa para levar de um estado para outro estado. É uma forma, vamos dizer, cartoon de ver a coisa. Eu não vou falar muito disso, porque o tempo está passando, mas o resultado é que a gente, se eu variar a frequência e olhar aonde o átomo absorveu, eu tenho essa curva aqui, na melhor das hipóteses, eu tenho essa curva aqui, gordinha aqui, ó. E usando um método desenvolvido por Ramsey, que ganhou o prêmio Nobel em 1989, dentro daquela curva larguinha parece uma curva, devido a um outro processo quântico,
que é uma interferência quântica que acontece nessa excitação dividida em duas partes. Novamente, o efeito quântico aí dentro. Extremamente importante. Se eu não soubesse mecânica quântica, porque muita gente acha que não tem que saber mecânica quântica. Eu vou lá para a indústria, vou montar computador. Aí chega lá um relógio atômico. O cara põe, você é simplesmente um usuário, você não tem a mínima ideia como funciona. Então, aqui é onde a interferência quântica, produz até uma interferência que sobe e desce. Resulta nesse ciclo fininho aqui, que me permite, com segurança, dá uma olhada. Agora eu venho aqui, dou radiação para o átomo e pergunto, você está aqui? Mesmo que ele não queira me responder, eu vejo, porque daqui para cá é um pulo enorme. E mais do que isso, eu ponho ele aqui, está bem na frequência. Então tem um padrão de frequência que para aquele átomo, naquelas condições, sempre é aquela frequência. Se por acaso ele desvia um pouquinho, eu caio para cá. Essa linha estreita me permite determinar com precisão essa frequência aqui, central, que é a frequência que hoje define o segundo. Que corresponde a uma frequência de um micro-onda que oscila a 9 bilhões, 192 milhões de todas de hertz. Muito bem. Então é assim que a gente faz. É assim que funciona o relógio atômico. Você pega um tipo de átomo que por acaso no momento é o Césio, mas não precisa. Por que é o Césio? Porque o Césio, na época que foi feito o relógio atômico, era o átomo que reunia as condições onde a tecnologia permitia. Tinha micro-ondas bem precisas, tinha osciladores bem precisos, e tinha os níveis que são pouco influenciados por uma série de coisas. Mas hoje em dia já está falando em muitos outros tipos de átomos para padronização. Então o relógio atômico funciona assim. Eu uso o fato de que o átomo, para mudar o seu estado, a configuração dos elétrons, precisa interagir com radiação numa frequência muito bem determinada. Se aquela frequência desviar um pouquinho, ele não faz muito bem essa mudança. Então tem um mecanismo comparativo muito bom. Tá certo? Para isso eu tenho que conhecer muito bem a radiação, muito bem o átomo. E o processo é totalmente quântico. Muito bem, então normalmente é assim, produz um feixe atômico, prepara os átomos no estado, põe todo mundo no estado. Passa entre uma cavidade de micro-ondas, quase um forno de micro-ondas, e ele sai para o lado de cá e eu vejo quantos foram. A hora que chegar no ótimo, é porque todo mundo foi, que estou na frequência correta. Se um pouquinho não foi, corrijo o meu oscilador. E aí eu fico fazendo isso. Quando o oscilador quer desviar, eu vou lá e trago de volta. Então, o meu oscilador está sempre colocando para fora frequência absolutamente concordante com o átomo, portanto, pode ser reproduzida, pode ser transportada, pode fazer tudo aquilo que eu espero de um padrão. Esse é o primeiro relógio atômico que a gente construiu no Brasil, parece uma panela de pressão, mas ela é bem parecida. Porque o átomo de césio tem que ser vaporizado, produzir um feixe, e com esse relógio a gente atingiu uma precisão de uma parte em 10 a 11. Por incrível, foi o primeiro relógio produzido no Brasil, de feixe. Aliás, acho que é o único produzido em todo o hemisfério sul. Nem na Austrália eles têm a metodologia de tempo e frequência que nós temos hoje. Mas isso não é suficiente. Esse relógio, por exemplo, você pode comprar da HP por $100.000. Tá certo? Mas ele não te conta como fazer. Esse é o problema. Mas ele já não é suficiente. Como eu falei para você tem que ir além. E para ir além, eu tenho que melhorar aquela curva que você viu, tem que ficar mais estreita, menos variante. E como que ele faz isso? Bom, a gente faz fazendo o seguinte: vamos olhar mais tempo o átomo, vamos ter maior qualidade na ressonância, que chama, vamos afinar a ressonância. Para fazer isso a gente usa átomos frios. Usando radiação, hoje nós somos capazes de pegar os átomos que andam a 500 metros por segundo e trazer eles para andar a centímetros por segundo. Então eu crio uma bolinha de átomo, aí ao invés de pegar um feixe de átomo e jogar, isso ele demora, sei lá, 100 milissegundos ou menos, eu agora pego um átomo, faço uma bolinha, jogo para cima como se joga uma bolinha de tênis. Não coincidiu com o tom aí. Ele passa pela cavidade de micro-ondas, na ida e na volta, fez aquela dupla interação que o Ramsey pediu para a gente fazer,
E aí eu tenho uma precisão que pula pelo menos 4 ordens de grandeza. Então eu acabo produzindo um relógio que tem uma precisão de uma parte em 10 a 15. É aquele limite lá. A coisa é tão precisa que se eu colocar o relógio no chão ou em cima da mesa, ele muda. O efeito do campo gravitacional, segundo Einstein, os osciladores vão variar embaixo da mesa, em cima da mesa, devido ao efeito do campo gravitacional, chamado deslocamento do vermelho. Isso ele é capaz de fazer hoje. 1 metro, ele já varia a frequência dele, tal a precisão. Bom, essa é uma foto da Fontaine que a gente construiu, que tem essa habilidade de medir uma parte em 10 a 14, eu quero mostrar para vocês, eu sei que eu já estou... Essas são as oscilações, são tempos de voo, essa estabilidade. Tem 2 coisas que a gente procura num relógio: que ele não varie muito e que ele seja igual aos outros. Então ele tem que ser reprodutível, ele tem que sempre ser igual ao outro, a ser um padrão. E ele não pode ficar variando muito no tempo. E a gente consegue, com o relógio atômico, hoje lá em São Carlos, nós temos avaliado em mais ou menos algumas partes em 10 a 13, mas isso porque a gente não tinha maneira de avaliar. O nosso instrumento que avalia ele é pior que ele. Agora nós temos um maser de hidrogênio, que tem uma outra coisa que funciona quase no mesmo princípio, né? E que tem uma precisão assim imediata muito grande. Com longo prazo ele não, ele degrada, mas assim, na hora, ele diz, é só tanto. Aí eu posso comparar e nós estamos preparando. E a gente acredita que ele está hoje numa parte em 10 a 4, em 10 a 14. Essa medida do tempo precisa, para que serve? Para muita coisa. Toda a telecomunicação, todo o sistema está atrás disso. E cada vez mais a gente está na época astronômica. Estamos olhando o todo aí. E existe uma série de testes que estão sendo feitos com a medida precisa do tempo. Mesmo nessa uma parte, que é a capacidade de medir milhões ou bilhões de anos com a precisão de um segundo. Eu listei algumas delas. Essa aqui é a que o pessoal lá da França está fazendo, do Observatório Nacional, que é a medida das constantes fundamentais. Com o tempo, nós estamos querendo usar os átomos condensados, que é um estado diferente, é um estado onde os átomos perdem a individualidade, eles estão todos juntos, coletivamente, para tentar ver se aquilo seria um bom padrão ou que tipo de desvio existe. E esse é o presente status que nós estamos. Existem poucas Fontaines operando no mundo. Existe basicamente na NIST, Boulder, existe no Observatório em Paris, existe na Alemanha, na Inglaterra, e no Japão, porque o Japão, aí na Itália, e no Japão, porque o Japão comprou uma da NIST. E tem a nossa aqui no Brasil, operando continuamente, sendo avaliada. E para que serve isso? Bom, todo mundo diz que nós estamos entrando no século da biologia, né? Eu já acho que nós estamos entrando no século quântico, onde a mecânica quântica vai dominar um monte de coisas que hoje são coisas rotineiras para a gente. E aí, nesse desenvolvimento, a habilidade de medir coisas com ultra alta precisão é fundamental. Então não tenho dúvida que daqui a pouco, aliás, o pessoal já está planejando colocar um relógio dessa precisão na estação internacional, né? E para poder ter uma precisão que vai ser o gerenciador de todos os relógios em órbita. E com um relógio desse, a gente pode fazer testes que eu acredito inimagináveis. E se a gente vai evoluir na nossa atual compreensão da física, vai ser sendo capaz de olhar a natureza com uma precisão cada vez maior. E o tempo, sem dúvida, não pode ficar fora disso. Qualquer coisa que a gente imagine medir com ultra alta precisão, o tempo tem que estar presente. Então, a nossa capacidade de medir as grandezas do mundo, obviamente, envolve medir o tempo. Eu queria agradecer. Eu fiquei perdido eu mesmo na hora de botar junto as transparências para apresentar medidas do mundo, porque, na verdade, qualquer coisa simples que eu pego para medir, existe um grau
complexidade para ser juntado, para ser capaz de medir com precisão essas coisas. Mas eu espero ter dado para vocês, pelo menos vamos dizer, um gostinho para a necessidade da ciência contribuir para a evolução das medidas da natureza, e a física aí tem um papel muito importante. E hoje em dia, quer dizer, os engenheiros, outro dia eu vi lá um anúncio lá nos Estados Unidos que estão contratando engenheiro, mas tem que ter tido curso de mecânica quântica. Eu achei fantástico. Uma empresa vai contratar um engenheiro elétrico desde que ele tenha conhecimento básico de mecânica quântica. Isso deve ser algum indicativo para a gente. Enquanto aqui no Brasil nós estamos na contramão, achando que os nossos engenheiros não têm que aprender corrente alternada. Outro dia eu perguntava, para que serve esse negócio aí de impedância e capacitância nessa forma complexa aí? Eu vou fazer com isso. Aluno de engenharia. E não adianta. A aluno de engenharia civil não vai precisar. Vai sim. Toda hora tem um engenheiro batendo na minha porta. Por que eu não posso integrar uma fibra ótica no concreto? Mas fugiu da escola, não? Tem que entender isso aí. Então é extremamente importante a gente motivar os alunos a saberem conhecimento básico. Metrologia é fundamental para quem faz física, para quem faz engenharia. Bom, eu acho que eu posso parar por aqui. Obrigado.